No episódio de hoje de História no Prato, teremos a ilustre presença de Lúcia Alberta Andrade de Oliveira, indígena do povo Baré e atual diretora de promoção de etnodesenvolvimento sustentável da FUNAI, que tem uma trajetória marcada pelo compromisso com os direitos dos povos originários e indígenas do Brasil. Natural do Alto Rio Negro, é graduada em Ciências Sociais e mestre em Educação pela Universidade do Amazonas, com ampla atuação em projetos de educação intercultural, políticas públicas e etnodesenvolvimento. Trabalhou na Secretaria de Educação de São Gabriel da Cachoeira, no Instituto Socioambiental e coordenou na FUNAI a primeira Conferência Nacional de Política Indigenista. No Ministério da Educação, liderou a segunda Conferência Natural de Educação Escolar Indígena, além de integrar a equipe da deputada Joênia Wapichana no Congresso Nacional. Como diretora da FUNAI desde 2023, Lúcia Alberta tem liderado ações de fortalecimento da economia indígena, incentivo ao etnoturismo, proteção territorial e combate ao arrendamento ilegal. Destaca-se ainda sua atuação na criação de redes de proteção e no acesso à documentação civil desses povos indígenas, além de representar os próprios povos em fóruns nacionais e internacionais sobre a ideia de uma etnossustentabilidade, clima e direitos humanos. Sua gestão é marcada pela defesa do protagonismo indígena em todas as etapas de formulação e execução de políticas públicas para este povo, semente de nosso Brasil. É com vocês agora a nossa entrevista. Então, estamos aqui na nossa incrível primeira grande entrevista com a senhora, se assim posso chamar e dizer, Lúcia Alberta Andrade de Oliveira, que é diretora da FUNAI, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a grande representação hoje, claro, com aspecto de ressignificação, desde a formação da própria FUNAI até os tempos de hoje, do que é, de fato, ter ali uma representatividade tão importante no nosso país e de uma mulher indígena falando aqui para a gente sobre alguns pontos no nosso História no Prato e agora falando um pouco com o lugar de fala, porque o Alê todo mundo conhece e tal, mas vamos falar sobre povos originários, povos indígenas, então quem melhor com o local de fala e sendo uma mulher indígena, liderando aí na FUNAI, à frente de várias direções e projetos. Então, Lúcia, muito obrigado pela participação, o tempo, a disposição e tudo, e deu certo, Lúcia. Sim, que bom, Alexandre. Eu agradeço, por estar aqui e compartilhar um pouco dessa experiência, que faz parte da história e vida dos povos indígenas também, que é falar um pouco sobre a questão da alimentação, da comida, da diversidade desses povos até. Lúcia, um pouquinho antes da gente ir mesmo para refeição, ainda que EAD e uma coisa mais acadêmica, um pouquinho só para a gente chegar até essa parte da própria, o olhar sobre a própria comida, eu acho que é importante a gente também tocar ali em alguns temas que envolvam um pouquinho da própria história de povos originários e a sua própria história. Então, você é do povo Baré, certo? Se tiver algum erro aí, pode puxar a orelha. Originária do Alto do Rio Negro, né? E aí, muito provavelmente, tal qual eu, na minha família e a minha região, as suas raízes foram moldando o seu ver, o seu olhar de mundo, especialmente num território que é envolto ali por conflitos históricos, pressões econômicas. De que maneira você poderia dizer que você, uma mulher indígena, num território ali, teve com essa parte, não só de uma trajetória pessoal, mas memórias tão especiais, reverberando no que você hoje, estando na política pública, numa visão de sustentabilidade à frente da FUNAI, de que maneira tudo isso, mulher, mãe, indígena e agora, na direção da FUNAI, isso molda
o seu ser de hoje? Então, nós mulheres indígenas, né, nós temos uma luta muito grande, né, por ser mulher, por ser indígena, por ser vista como minoria no nosso país, por não ter tido tantas oportunidades como os não indígenas, né, está na nossa, vamos dizer, na nossa veia essa luta pela garantia de direitos, pela garantia dos direitos dos povos indígenas. Então, eu nasci numa terra indígena que se chama Quequé Marabitanas, que fica lá na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela. Eu vivi lá até 9 anos e fui alfabetizada com quase 10 anos. Né? Então, a partir daí, a gente já começa a perceber a luta que nós, mulheres indígenas, temos para estudar, a luta para conseguir espaços, né, de mesmo, né, instituições públicas ou privadas para trabalhar, porque quando as mulheres indígenas saem de suas aldeias para morar em centros urbanos, né, em busca de escola, em busca de saúde, isso já é uma luta, né, em defesa de outras mulheres que ficaram lá nas aldeias, né? Então, tudo isso, né, todo esse processo de formação ajudou e ajuda ainda, me ajuda ainda e ajuda outras mulheres, eu creio, né, para ter essa força hoje nesses espaços decisórios dentro do governo federal, seja lá na Câmara dos Deputados, que nós temos indígenas também. Né? Então, hoje nós temos mulheres indígenas muito bem qualificadas dentro de espaços de poder, né? Muitas mulheres que acabaram de ser aprovadas no concurso público aqui na FUNAI, como a própria Letícia, que está aqui conosco. Então, isso é uma conquista de outras mulheres para nós, e nós temos essa missão de seguir abrindo as portas para outras mulheres indígenas. Então, eu acho que todo esse processo, essa história toda de luta, ajuda, né, nesse termo que você falou, né, em moldar essas mulheres que hoje ocupam espaços decisórios, como eu aqui nessa direção na FUNAI. E sem sombra de dúvidas, né, eu, um professor de história, de sociologia, já há 2 décadas fazendo o que eu faço, né, na luta do dia a dia, percebo quando surgiu a oportunidade de entrevistar uma mulher indígena, e é o que você retratou muito bem, Lúcia, de uma minoria dentro de outra minoria e uma luta mais intensa ainda, e de que maneira isso é lindo. Claro, a gente tem o lado meio over de por que ter de ser uma luta constante quando algumas coisas, mas ao mesmo tempo de mulheres na liderança e ali estando nas cabeças de comando, né? E ali representando as vozes de todos, porque mais do que um homem, e eu sou um homem, mas a mulher representa o lado de a mãe de todos ali, né? Aquela que é a provedora, é aquela que organiza, enfim, ela tem muito mais lugar de fala de determinados assuntos do que o próprio homem, e eu fico muito feliz em perceber esse avanço. Em se tratando de uma época tão também eu diria que delicado, e por isso que também a FUNAI, com os espaços agora de tão requisitada pela COP30, né? A gente está a caminho da COP30, que é no coração da Amazônia, e que para muitos ali pensar será que é possível, né? Aliás, pensar um desenvolvimento sustentável como um termo muito distante perto do que a gente está vendo em posição de algumas nações, algumas empresas, mas na visão, Lúcia Alberta, diretora, FUNAI, e mesmo uma mulher de um povo indígena, uma representante de um povo indígena, na sua visão, é possível falar em sustentabilidade sem levar em conta a dimensão sagrada da terra para o povo indígena, ou seja, da continuidade de um espaço, né, que se diz da sustentabilidade, levando em consideração essa dimensão terra, sagrado e povo indígena? Então, Alexandre, com certeza é possível, mas se nós utilizarmos especificamente o termo, né, sustentabilidade da forma estrito sensu, né, de como ele foi pensado,
essas especificidades dos povos indígenas, sua relação com seus biomas, com suas florestas, é totalmente deixado de lado, né? Porque o conceito, né, como eu disse, estrito senso de sustentabilidade, acaba considerando aspectos que negam direitos dos povos indígenas. Por isso que aqui na FUNAI, desde pelo menos os anos 2000, se tem trabalhado com o conceito do etnodesenvolvimento, que é um conceito bem mais direcionado para a realidade dos povos indígenas, né? É um conceito que abre as possibilidades, né, não somente para a escuta, né, mas para o respeito, as formas de viver, as formas de se relacionar, as formas de fazer a gestão dos territórios desses povos indígenas, né? Então, esse conceito, né, que leva em consideração as línguas, a tradicionalidade dessa relação, né, com as florestas, né, com os animais, e sem agredir o meio ambiente, né? A sustentabilidade, da forma como ela é tida hoje, ela acaba negando esses aspectos específicos da vida dos povos indígenas, né, muito ligados à sua cultura, sua língua, né, seu modo de produção, né? Então, eu creio que é possível, mas é um conceito que não dá conta dessa realidade tão específica. Por conta disso, até nós mudamos o nome da diretoria que eu estava assumindo até alguns dias atrás, que era o nome de Diretoria de Promoção e Desenvolvimento Sustentável, né? Mas desenvolvimento sustentável para quem, né? Então, se trabalha muito, então, com esse conceito de etnodesenvolvimento, mas que também seja um etnodesenvolvimento sustentável no sentido dele ter uma base de sustentação, que seja estratégico mesmo, que tenha sustentabilidade no sentido de continuidade, e não projetos ou ações esporádicas, né? Então, eu acho que é essa reflexão que nós temos que ter com relação a esse tema, e que é um tema que está muito presente nas discussões que nós estamos fazendo para a COP30 também, né? De se discutir a gestão das terras indígenas como uma forma de sustentabilidade socioambiental, para que os povos indígenas eles possam ser vistos e valorizados como os grandes protetores dos nossos biomas, e que hoje mais de 80% da sociobiodiversidade do nosso planeta é protegido pelos povos indígenas do mundo. E o Brasil, com sua grande diversidade de povos, tem um trabalho, né, socioambiental gigantesco e que não é valorizado, né? Sabe, Lúcia, antes aqui da entrevista, eu visitei a terra aqui em São Paulo, né, Tenão de Porã, e sempre aí ali uma grande ressignificação de vida, porque eu percebi assim, conversando com as lideranças locais e o guia mesmo indígena, né, da própria terra, foi acompanhando e apresentando a maior parte das coisas. E teve um momento do almoço, um almoço assim, perto de muitos restaurantes e aquela coisa. Então você tinha o cuscuz, você tinha ali a canjiquinha, você tinha a galinha, e aí eu comi e tal, e o sabor da terra, né? Aquela coisa nada muito. E é isso. Um momento assim, um clique, ele explicando a roça e aquilo e tal. Eu falando, mas vocês recebem ajuda, governo? Ele fez assim, não, e nem. Ele falou, para descaracterizar, a gente tem aqui, ó, e nós guardamos isso, a gente replantou Mata Atlântica, tirou eucalipto, porque aquilo esgota com nutriente de terra e água. Eu falei, meu Deus, é isso, é a simplicidade, é a retomada, é o que muito se perdeu e o que se tenta resgatar. E eu espero que nesse grande encontro, na COP30, do fundo do coração, as mentes e ouvidos estejam abertos para essa possibilidade de um novo caminho de pensamento, em que há a possibilidade de uma continuidade, mas de um respeito e preservação de vidas, de existências. Pensando nisso, tocando já no tema, então, terra, comida e sobrevivência, a ideia de é possível a gente pensar a soberania alimentar
dos povos indígenas, como discutidas em algumas ações da FUNAI, muito vista, né, nos últimos tempos, com a tentativa do próprio governo federal em resgatar povos que passaram por uma situação tão degradante em outros momentos, com a questão da própria segurança alimentar, como essa soberania alimentar de povos, como uma forma de resistência histórica a um processo de uma colonização alimentar e a dependência de elementos externos de produção? Muito possível, né? Vocês devem ter acompanhado, né, essa situação e todos os esforços que nós fizemos desde 2023 para garantir a vida de indígenas Yanomami, indígenas Xavantes. Xavante ainda nós temos alguns povos, né, aqui no Centro-Oeste que vivem uma situação de insegurança alimentar muito grande, né? E lá eles têm, assim, ao redor deles, campos e mais campos, né, de produção de monocultura de arroz, de soja e tal, e essas aldeias, terras indígenas, no centro de todo esse agronegócio, e as pessoas passando fome. Aí vai lá para a região norte, terra indígena Yanomami, várias aldeias, vários chaponos que eles chamam, e no meio de toda aquela floresta amazônica, né, aqueles grandes buracos, né, de mineração ilegal dentro do território, que acabou expulsando esses indígenas, né, de sua tradicionalidade, de relação com a sua floresta, para adquirir seus alimentos tradicionais. Então, os Yanomami, eles são povos caçadores-coletores. O que quer dizer isso? Eles vivem do que tem na natureza, vão colher o que tem na floresta, vão pescar, vão caçar, né? Alguns deles têm suas roças lindas, mas por pressão da presença garimpeira, eles foram se distanciando de toda essa produção, né, de toda essa relação com suas florestas e foram passando por um processo de fome mesmo, né, quase miséria. Então nós vimos aquelas imagens das crianças altamente desnutridas e que hoje estão no processo de recuperação dessa nutrição, graças a um esforço conjunto de vários órgãos, mas nós tivemos que ter uma atuação pela FUNAI para entregar cestas de alimentos. E aí é um pouco contraditório, né? Se a nossa atuação ela é para garantir a especificidade desses povos, garantir que eles tenham uma alimentação saudável, e ao mesmo tempo, numa emergência, nós temos que oferecer cestas de alimentos com produtos que não fazem parte da cultura alimentar daquele povo, né? Aí nós temos que colocar a balança, né? Ou alimentamos eles com uma comida que não é deles, mas que vai salvar a vida, ou deixamos eles morrerem de fome. Então, a nossa opção, né, a partir da própria condução do nosso presidente, foi: nós temos que salvar vidas, temos que distribuir cestas. E hoje a FUNAI já distribuiu quase 200 mil cestas de alimentos num período de 2 anos e meio. E isso, né, a distribuição dessas cestas ajudou muito a mudar esse cenário de fome que eles estavam passando. Dentro de todo esse cenário, né, de entrega de cestas, nós também começamos um processo de fazer ações que nós estamos fazendo, né, de trazer de volta essa soberania alimentar, né, de garantir que, com a retirada dos garimpeiros, eles pudessem voltar a caçar, com a limpeza dos rios, porque os rios também estavam poluídos com a presença de mercúrio, e o mercúrio é um mineral que demora muito para ele se dissipar, né, na água. Também se iniciou um processo de criação de peixes, né? E alguns diziam: nós criamos peixe, mas nós não comemos o peixe que nós criamos. Vira um animal de estimação. Então, foram várias questões que vieram à tona em todo esse processo, mas a terra indígena Yanomami, ela é gigantesca, então tem povos que comem sim o que eles criam, e tem povos dentro da terra que não comem o que eles criam. E nós tivemos que ir nos organizando para dar conta dessa realidade desses povos indígenas, que não são iguais, são mais de 7 povos, tem sua divisão cultural, especificidades que nós temos que respeitar. Então, é possível, mas o caminho, ele precisa respeitar, né, essa especificidade desses povos indígenas, né, para a gente poder avançar na garantia da soberania e segurança alimentar.
Muito bem. Eu lembro da frase do Krenak, né, que a vida não é útil, apareceu também em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de que não, eu acho brilhante, que não é possível haver a diversidade na monocultura, e a monocultura com a ideia, claro, ele faz uma crítica não específica a determinadas coisas tal qual diabolizam determinados textos, mas a ideia de onde há o mono, uma só verdade, não existe espaço para diversidade. E aí é aquele momento em que você fecha o livro e vai refletir muito, porque é isso. Essa filosofia não é uma filosofia nada simples, é um viver complexo, mas que requer exatamente muito mais do que atitudes e pensamentos e planejamentos. E você agora aí, depois de uma luta tão pessoal, né, e tão ali do dia a dia, estando numa cadeia de comando e numa política pública, de implementar isso como algo real e do que é possível, do que você disse. Isso. Cultura ou preservação da vida? Não há preservação da cultura sem a preservação antes da vida. E aí outra pergunta, Lúcia. Aqui no canal História no Prato, a gente acredita que comida é memória, né? E história e memória são ali vivas e mantidas em determinados locais. E aí a gente tem que pensar aqui, povos indígenas, território, espiritualidade. Então, pensando um pouquinho na sua história, o que tem para você um gosto de infância e de que maneira algum alimento que você pensa ali que traz assim uma ideia de imediatamente pensar na ideia terra, raízes, espiritualidades e memória, a partir do que você viveu e vive em relação a esse resgate de memória. Então, uma comida que eu gosto muito, que me traz tudo isso que você está falando, Alexandre, é uma comida típica da minha terra que se chama quinhampira. Quinhampira é uma palavra em Nhangatu. A palavra quinha é de pimenta e pira de peixe. Então, quiinha é pimenta, em Nhangatu, pirá é peixe. Então, o resumo aqui é peixe com pimenta. Então, é o nome do prato. Ele é feito, né, a base é tucupi, muita pimenta, peixe, e se come ou com beiju, que é feito da massa da mandioca, ou com a própria farinha de mandioca, essa que vocês chamam de farinha puba. Então, comer essa comida, que ela traz dentro dela, assim, uma tradicionalidade, né? Essa relação com a terra, né? Com a produção, o cuidado para se ter aquele peixe lá na mesa, o tucupi, que é oriundo lá da mandioca, que veio daquela roça que foi feita, vamos dizer, pelas próprias pessoas, né, os familiares. Então, isso dá-se uma viagem tão gostosa, né? E é uma comida tão picante que tu vai comendo e chorando ao mesmo tempo, né? Então, traz uma memória tão gostosa. E para eu viver isso, na minha casa eu tenho todos esses ingredientes e pelo menos uma vez por mês eu faço essa comida na minha casa aqui em Brasília, né? Porque eu quero viver e reviver, né, essas memórias boas do tempo que minha avó estava viva, que eu ia para a roça com ela para tirar mandioca, né, para fazer a farinha, tirar o tucupi, fazer o beiju. Então, faz parte da vida, né? Então, para mim, esse é um dos pratos que ele tem tudo isso que você falou, né? Essa memória, tem a relação com a terra, a relação com a nossa floresta, né? A relação com essa nossa tradicionalidade familiar, né, dos avós. Então, é uma receita que vai passando de geração para geração e junto com ela toda essa história de vida, né? Porque para fazer tudo isso aqui, né, para chegar a ter um tucupi, são pelo menos, 15 dias, né, de trabalho duro, né? Mas que é bom, que é gostoso e que ninguém reclama de fazer isso, né? Então, faz parte da nossa história. E tem história. ali, né, a parte mesmo é o que você falou, da própria memória,
de gerações e gerações que vão desenvolvendo aquilo, né, e fazendo a técnica para chegar naquela perfeição, né, de criar tudo aquilo. Então, é como se fosse toda uma ancestralidade que é revivida no paladar, né, na memória ali própria afetiva, essa Isso. ancestralidade, né? É, E você estava me contando aqui em off que também essa história que envolve um pouquinho a respeito de comida, de terra, de memória, de ancestralidade, é uma coisa que está muito presente dentro da sua casa, né? Da sua memória ali familiar, afetiva. Você pode contar um pouquinho a respeito de como é que se aproximou então essa temática que envolve, né? Não dá para separar o povo indígena da relação ao mesmo tempo sagrada com a comida, com a terra, com a família, e onde se entrelaça tudo isso. E como é que isso apareceu também como um dos temas, que é uma das áreas suas, né, de estudo, essa relação, a própria comida e tudo. Como é que isso começou a aparecer? Quais são essas memórias suas de família? Então, eu sou de uma família muito tradicional, né, lá do meu município, e a minha mãe, ela sempre gostou muito de cozinhar. E nas festas que foram feitas, né, que eram feitas no município, a minha mãe sempre fazia essa comida que eu falei agora o nome, aqui em Ampira, para vender. E as pessoas, logo no início, ficavam rindo da minha mãe, porque era uma comida que, de certa forma, ela tinha toda essa tradicionalidade, mas era uma comida muito excluída, vamos dizer assim. Então, era assim, a pessoa não tem dinheiro, vai comer quiampira, porque só tem água, peixe, pimenta e sal. Então, a pessoa que comia isso não tinha dinheiro, então era uma pessoa pobre, né? Na concepção de outras pessoas, né? Aí a minha mãe vendia essa comida na feira e as pessoas começaram a gostar disso. Isso na década, mais ou menos 80, 90, né? E ela foi começando a vender esses pratos só nessas feiras, né? E eu ajudava ela a vender esses pratos, né? E com o passar do tempo, hoje, lá na minha cidade, vender quiampira virou um prato de luxo. Então, todos os lugares na cidade, restaurantes, vendem quiampira. E uma das quiampiras que é mais procurada é uma quiampira com um peixe chamado aracu. O aracu é da mesma família esqueci o nome do peixe, mas nós chamamos de aracu. Ele tem bastante espinha, né? Ou também a quiampira de piraíba, que é o filhote, que vocês conhecem. Então, a partir daí, a minha mãe começou a conhecer muitas pessoas, né? E o nome dela, sei lá, foi saindo de São Gabriel. Então, a minha mãe já viajou por vários lugares do Brasil. Ela participou no final do ano passado de um evento que é pré-COP, para pensar em construção de pratos para oferecer para os chefes de Estado que vêm para a COP 30. Né? Então, vários chefes do Brasil foram chamados para criar pratos, para serem escolhidos, para apresentar para essas pessoas que vêm para a COP na Amazônia. Então, os pratos foram todos produzidos com produtos da Amazônia. Né? E por que minha mãe chegou em tudo isso? Né? Porque ela começou a fazer essas comidas, conheceu um monte de gente, até que o nome dela chegou no Alex Atala, que é um chefe famoso aqui no Brasil, e ele levou ela, né, para vários eventos também em São Paulo. Eu acho que ela foi para a Itália também. E ela tem um livro que chama Cozinha Tradicional Amazônica, e nesse livro tem várias receitas e histórias de receitas, né? Não é só a receita, é como que se chega a fazer uma receita. Por exemplo, tem lá uma receita que parece ser tão simples, que ela chama de vinagrete de saúva. É um vinagrete normal, né, como você faz, só que ele tem tucupi e tem saúva, e muita pimenta. Né? Então, esse aí, por exemplo, é uma das receitas que é muito solicitado para ela fazer nos eventos dela, e aí, a partir disso, né, da divulgação desse trabalho dela, ela virou fornecedora dessas saúvas para o restaurante famoso desse chefe Alex Atala, e, né, eles têm lá uma parceria e ela manda essas formigas para ele lá para São Paulo. E funciona super bem, que também é uma forma de valorizar, né, essa cozinha tradicional amazônica, e o bom é que ele divulga
esse conhecimento que ele adquiriu com ela, né? Ela mesma colhe essa formiga, né? Então ela tem toda a técnica, não é qualquer pessoa que sabe colher essa formiga, e não é em qualquer lugar também, né? Então, a minha história é muito envolvida com essa questão da alimentação, em forma de comer, de preparar, né? Ela inova em pratos, trazendo esses ingredientes amazônicos também. Muito bem. E a dona, nome da sua mãe? Brase. Brase. Eu lembrei de um episódio que apareceu, um desses de comida, enfim, aí eu ouvi o Alex Atala falando, olha, porque aí todo mundo falando das tais das saúvas, e aí ele comentou, e aí vejam só, né, o destino, aí me colocou agora de frente com a filha da dona Brase. Então, aí, de que maneira isso é a continuidade, né, ali de uma própria memória, por meio de você e que vai eternizando, né, com os filhos. Enfim, já chegando próximo ao final, aqui sem sombra de dúvida, então, do que a gente já falou, a culinária tradicional vem e é sua continuidade como uma forma de resistência cultural e até mesmo política, né? Em alguns momentos, sabendo-se primeiro o que escolher, né, com a questão da continuidade da própria vida, a se pensar depois na continuidade da própria cultura. Mas aí pensando um pouquinho, Lúcia, olhando para trás, você imaginava que a sua trajetória de uma menina, de uma adolescente indígena, lá para trás, traria você até aqui? E olhando para frente, qual é o seu sonho para o futuro dos povos indígenas enquanto mulher, mãe e uma baré? Então, passado e futuro. E aí? Uau! Claro que quando eu era bem jovem, né, eu não fazia nem ideia de onde eu poderia ter ido, né? Nem fazia ideia do que era Brasília, né? Eu nasci numa época que nem tinha TV, né? Então, quando eu fui para a cidade, já com quase 10 anos, isso foi em 1983, eu não tinha relação nenhuma com a cidade, né? Então, eu lembro, eu acho que eu tinha uns 10 anos, que eu fui numa padaria, e eu não sabia o que era padaria, eu não conhecia pão, eu não conhecia pizza, não conhecia nada disso, né? E aí estava escrito lá pizza. Aí eu perguntei da minha tia o que era pizza, né? Aí ela falou, ela explicou para mim, mas eu não conseguia entender o que era um pedaço de pizza, né? Então eu falo isso pro meu filho hoje, ele não consegue entender como que eu não conseguia saber o que era uma pizza, porque a realidade hoje, né, de quem já nasce na cidade, é uma relação totalmente diferente. Então, considerando esse pequeno episódio, né, eu não fazia ideia do que seria da minha vida, mas o que eu escolhi como uma bandeira de luta mesmo, para mudar todo o cenário de onde eu nasci, do que eu sofri na cidade, morando na casa de parentes, foi estudar. Então, eu estudei muito, muito mesmo. Né? Eu aproveitei a minha adolescência toda, a minha juventude, para estudar muito, né? E a partir das oportunidades que eu fui tendo, fui agarrando elas assim com unhas e dentes, né? E na primeira oportunidade que eu pude sair do meu município para continuar estudando, eu escolhi vir para Brasília, né? E aí, o que eu quero para o futuro, né? Pelo trabalho que eu faço hoje aqui na FUNAI, com uma equipe gigantesca, né? Com certeza é atuar para garantir que os povos indígenas possam ter seus territórios protegidos e dentro desses territórios eles possam ter sua soberania alimentar, eles possam ter sua produção, eles possam ter uma relação em paz, né, com sua natureza, com seu meio ambiente, com seus rios, sem a presença de invasores. Então, essa responsabilidade eu tenho hoje aqui na FUNAI, junto com outras colegas que são diretoras, com a própria presidenta da FUNAI, né, para nós protegermos os povos indígenas, para que eles possam ter qualidade de vida, possam exercer o seu bem viver dentro dos territórios, né, comendo sua comida favorita, né, podendo fazer sua coleta, podendo comer o peixe do rio sem mercúrio, né, podendo caçar, podendo pescar na tranquilidade.
sem a presença de invasores. Então, é isso que eu quero para o futuro. Eu quero que no futuro os povos indígenas não vivam situações de violência para continuar sendo indígenas. É o que eu quero. Perfeito. E para variar, no meu pensamento, veja, uma filosofia breve, mas muito complexa. Porque para quem, Lúcia, vive uma vida de outras significações, perceber isso. Olha, viver ali em paz, sem conflito, parece uma coisa tão... Ué, mais, né? A coisa que o paulista, né? O paulistano, não o meu caso, mas os meus conterrâneos aqui podem pensar, mas é uma coisa tão presente, o conflito, né, do dia a dia, em que um momento de paz estabelecido lá, sem contaminação, em que eu posso continuar, não só com uma segurança alimentar, mas com as minhas tradições, o meu plantio, o cozimento ali, preparo de um alimento e o meu ser sem conflito, é isso que eu quero, ponto, né? E é uma filosofia incrível. E agora, Lúcia, já chegando aí no finalzinho, isso a respeito do que você viu e do que você quer para o futuro. Mas eu tenho aqui um público que, aliás, são os que mais me assistem, os meus alunos. Eles ficaram assim na expectativa. Eu preciso falar isso. Eu falei com o Elvio durante muito tempo. E aí eu falei, toda semana, virou até uma piada interna. Porque eles assim, e aí, Ale? A entrevista. Eu falei assim, olha, calma, que a hora que tiver que acontecer, vai acontecer. E é muito interessante porque eles vivem uma outra realidade. E estarem tão interessados na pauta indígena e ouvir de uma mulher indígena num papel e numa função de liderança, e isso ser tão importante, eu gostaria assim, nesse momento, que mensagem você deixaria para uma menina indígena que pode estar te assistindo agora e para uma menina não indígena, para a gente também pensar numa quebra de estereótipos e padrões aí identitários, porque no fim todos somos um só, um ser humano querendo coisas muito parecidas, o que você diria a ela e a ele também, aos meninos, sobre a força que existe em ocupar espaços sem deixar de ser quem você é? Qual a mensagem de tudo aquilo que você carrega nessa existência maravilhosa que você tem? Na minha admiração, eu nem li o seu currículo aqui, porque é extenso, mas aí antes de colocar no ar a entrevista, vem lá aquele videozinho bonitinho falando tudo isso, mas qual a sua mensagem para essas meninas do Brasil inteiro? Tá. Então, Alexandre, para as meninas indígenas, para os meninos indígenas, para os jovens, a mensagem que eu deixo é que nós temos que continuar lutando para defender os nossos direitos e, principalmente, nos orgulhar de sermos indígenas. Eu acho que, sendo isso, é a mensagem que eu deixo. Para os não indígenas, né? Meninas, meninos que estão nos acompanhando, é importante que cada um e cada uma de vocês conheçam os povos indígenas. É importante que vocês, conhecendo, vocês vão respeitar. Nós somos mais de 305 povos, né? E graças a esses povos indígenas que ainda resistem hoje aqui no país, porque nós passamos por um processo muito grande mesmo, de assassinatos, de violência. Então, eram muitos povos indígenas que viviam aqui no nosso país, e hoje nós temos apenas 305 povos, 1.700.000 pessoas. Então, conheçam esses povos, entendam como é a vida deles, não são todos iguais, são diferentes, e entendendo essa diversidade, vocês vão conseguir respeitar ainda mais. E se vocês respeitam, vocês vão conseguir fazer com que outras pessoas também respeitem os povos indígenas. E com isso nós vamos diminuir esse racismo, esse preconceito que ainda existe contra os povos indígenas. E aí, existem povos indígenas em todos os estados da federação. E isso é um orgulho para todos nós, porque cada povo tem sua cultura, né, tem sua diversidade, e nós precisamos respeitar, né? Respeitar os direitos, respeitar as culturas, respeitar a vida desses povos.
e nós precisamos de vocês para ajudar nesse processo, né, de valorização e de respeito aos povos indígenas do nosso país. Lúcia, fica aqui de novo o meu agradecimento de dispor desse tempo incrível. Claro, perguntas eu tenho aqui às toneladas, mas eu sei que o tempo urge e o pessoal aí num trabalho incansável de dar essa continuidade, essa garantia, porque cada um na sua ponta e a população no meio todo tendo esse carinho, esse cuidado de pensar que, se aqui a proposta desse episódio é pensar a respeito da raiz formadora do nosso Estado, como você bem disse, em todos os estados da federação, a raiz é de um povo indígena e em toda essa simplicidade e ao mesmo tempo complexidade de coisas que precisam ser resgatadas, preservadas e respeitadas. O meu muito obrigado pela sua participação, toda a sua equipe, Letícia, o Elvio, né, que incansavelmente tentam manter o nosso contato aí, e muito obrigado de novo, e espero que a gente possa em outros momentos falar a respeito aí de outros assuntos, mas aqui meu agradecimento. Obrigado, Lúcia. Tá. Obrigada, Alexandre, e bom trabalho aí para você. Valeu. É isso, pessoal.